E o Rio dos Sinos passa por uma situação crítica, deixando toda a região em alerta. Com baixo nível da água e índices de qualidade preocupantes, o mês de novembro, foi um dos piores para o Rio nos últimos 30 anos. E hoje está aqui conosco Silvio Klein. Olá, tudo bem? Boa noite, presidente do Comitê Sinos. Como está, Silvio? Tudo bem? Nós já conversamos aqui no TV Fevale Notícias, né, na última semana. Tudo bem? Tudo bem estar aqui. Na verdade, o tema é um tema que é muito sério, bem complicado, relevante para a nossa população e que a todos nós deixa bastante preocupados na busca de uma solução, na busca de alternativas. Eu diria neste momento de superação da crise, né? Então foi nesse sentido que ontem que teve uma assembleia plenária do Comitê Sinos em Esteio, que se deliberou a formação de um grupo multidisciplinar que se reuniu hoje pela manhã em São Leopoldo e onde tem representantes das operadoras de abastecimento, tem representantes da FEPAM, tem representante do Departamento de Recursos do Estado, das universidades, a Fevale também estava lá, dos arrozeiros, da indústria, enfim, na verdade, um grupo multidisciplinar buscando ver alternativas para esse momento tão crítico. E bem, e hoje, no caso, todo esse grupo se reuniu, é isso? Exatamente. E como foi a primeira reunião, a gente então buscou ver ideias para avançar de uma forma, eu diria, científica, de uma forma técnica e buscando mais dados. Então, algumas decisões desse grupo hoje foram de imediato fazer contato com uma entidade chamada CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que é um órgão oficial do Estado e do governo federal, que faz os estudos de lençol freático, de aquíferos, de poços e de vazões superficiais, para que possa trazer para nós um pouco todo o seu conhecimento em cima da correlação entre níveis do subsolo, níveis de águas superficiais, temperatura, perspectivas, histórico desse momento de novembro, como bem colocaste, que é o pior novembro dos últimos, um dos piores dos últimos 30 anos, e veja bem, novembro oficialmente não iniciou o verão. Não iniciou o verão, a grande preocupação é quando chegar janeiro, né? Então, também decidimos convidar a agência de bacia, que hoje é representada pela Metroplan. Então, com esse grupo ampliado tecnicamente, a gente quer ter mais elementos e estudos. Veja bem, só para ter ideia, hoje o Rio dos Sinos tem medição de vazão todos os dias em 2 pontos. Sabe quem tem essa informação? Ninguém da bacia. E eu vejo que com tantos pesquisadores, como as próprias universidades têm, esses dados para fazer um estudo de correlação, estudo de tendências, estudo de comparação com outros momentos históricos, são fundamentais. Então, um dos pedidos, outra decisão de hoje, é que esses dados já imediatamente sejam disponibilizados tanto pela CPRM, que nos parece que coleta esses dados, quanto pela Agência Nacional de Águas, quem disponibiliza. Para ter ideia, hoje, entrando no site da ANA, Agência Nacional de Águas, a gente tem dados de vazão do Rio dos Sinos até agosto, só. Só até agosto. Mas eles foram medidos, eles existem, eles apenas não estão disponíveis. Eu entendo que permanentemente, hoje em dia, com a internet, isso deve ser um recurso disponível, ele é público, ele é uma informação relevante, ainda mais num momento tão crítico desse. Outra orientação, outra decisão desse grupo é que tem um projeto que busca restaurar 4,5 km do rio da Ilha, que está na FEPAM para análise, que das margens que estão descendo e estão desbarrancando, estão formando ilhas, até numa brincadeira com o nome Rio da Ilha, que é um dos formadores do Rio dos Sinos, é lá em Rolante, na região, na verdade, ele passa Rolante, Taquara, Igrejinha, tá? Que nesse trecho 4,5 km, esse projeto de recuperação ele seja imediatamente analisado pela FEPAM para liberar a intenção de recuperar a margem, porque são áreas úmidas de recarga. E as áreas úmidas, banhados, elas precisam ser mantidas preservadas. Isso é um dos projetos do Verde Sinos que visa recuperar mata ciliar, e é do Comitê Sinos esse projeto.
Enfim, outras orientações desse grupo é, digamos, buscar ver com esses órgãos a possibilidade, a discussão aí um pouco mais técnica, até que ponto, mesmo que emergencialmente, possa se liberar a execução de pequenas áreas de armazenamento de água, para que, vamos dizer, aquela eventual água que chova, ela possa não passar pelo rio e chegar no Guaíba, e a gente possa ter essa água como uma reservação para aqueles que necessitam de água, quer seja produção, indústria, possam ter o uso dessa água em algum momento. Enfim, é uma análise, não é ainda um pedido formal, porque ele carece assim de alguns estudos, de algumas defesas de quem conhece. O pessoal da Emater esteve presente também, faz parte desse grupo. Todos em busca aí de uma estratégia, né, de Silvio? superação desse momento mais emergencial. Sim, né? E para que os telespectadores, enfim, a comunidade, enfim, saiba, nós sabemos que há escassez de chuva, de água, mas, enfim, esses índices de qualidade que foram apresentados, né, de oxigênio, tudo isso é devido à escassez da água ou existem também diversos outros fatores? Primeiro, é óbvio que tendo menos água e tendo a mesma poluição, a tendência é faltar oxigênio para a vida, enfim, para os peixes. É o básico. Agora, a poluição, e aí tu levantas bem a questão, a poluição, que é o que consome oxigênio, por exemplo, esgoto doméstico ou esgoto de qualquer natureza, ela tem que ser combatida. Há uma consciência, assim, e a gente pode fazer uma comparação. A grande mortandade de 2006, o rio estava bem mais alto, mas existiam derramamentos mais pesados que causaram a falta de oxigênio. Sim. Foi lá na Foz do Arroio Portão que aconteceu aquela mortandade trágica. Bem, agora também pode-se ver, claro, não se compara, mas há muitos relatos aí de peixes, né, agonizando, enfim, mortos na fundamentalmente por falta de oxigênio. E aí é um somatório de menos vazão, porque choveu menos, com a mesma poluição difusa, onde entra muito esgoto doméstico, entra bastante outros tipos de poluição de pequenas atividades, às vezes, que dificultam a sobrar oxigênio para essa vida que tem ali dentro. Então, realmente, os peixes estão no limite das suas condições de oxigenação, às vezes até fora dos limites, e aí que tem alguns relatos nesse sentido. E outra ação que se decidiu, e aí a gente tem uma reflexão direto aí com a comunidade. Com a comunidade, com certeza. É no seguinte sentido, veja bem, no Brasil e no Rio Grande do Sul, a média de consumo de água por pessoa é 150 litros por dia. Por pessoa. Por pessoa, exatamente. A nossa proposta é baseado em que nos países mais desenvolvidos essa média baixa para abaixo de 100 litros por pessoa por dia, é que a gente pense cada um na sua casa. Quem tem, vamos primeiro raciocinar por pessoa, 100 litros por dia, 30 dias, são 3.000 litros. E na fatura de água, quer seja Comusa, Semai, São Leopoldo ou Corsã, diz lá quantos metros cúbicos. Então, 3.000 litros são 3 metros cúbicos, para o telespectador entender. Então, se tem 3 pessoas, a meta passaria a ser 9 metros cúbicos. Se tem 4, passaria a ser 12. Então, 3 metros cúbicos por pessoa seria uma meta que seria, se toda a população colaborar, é aquele somatório que vai fazer um rio que temos 1,5 milhões de pessoas nessa bacia do Rio dos Sinos, pode ter, vamos dizer, uma vazão melhor para atender todos os usos. Inclusive são cerca de 30 municípios, né? 32 municípios preciso, exatamente, que necessitam da água do Rio dos Sinos. Então, se cada pessoa aí se conscientizar, né, Silvio? E como a última vez que eu te perguntei, quando tu estiveste aqui, qual a expectativa de superação dessa crise aí que está bem complicada? Bom, talvez a gente hoje possa dar a seguinte notícia. Primeiro, na segunda-feira última, teve que ser, o nível do Rio dos Sinos baixou dos limites acordados com os arrozeiros e acordado entre abastecimento e a lavoura irrigada, que uma vez atingido seria acionado o desligamento das bombas. Segunda foram desligadas as bombas de captação de água para as lavouras de arroz e hoje foi religada. Por que eu estou citando isso? Porque a partir de segunda-feira até quarta-feira, quando choveu, né,
o que aconteceu? O nível do rio estabilizou. E eu creio que um pouco ou muito disso teve a ver com esta ação, para ver como a gente pode ter ferramentas de avanço nessa gestão de um momento de crise. Então, a tendência, primeiro, esse acordo que hoje foi religado porque o nível voltou acima do nível crítico, claro, choveu, né, enfim, né, que se amanhã ou segunda ou qualquer dia que baixar novamente será desligado. Então, esse é um fator que já existe em funcionamento e que a gente entende é uma esperança de que mostra que o rio, com essa contribuição de desligamento, ele pode ter volume para manter o abastecimento num nível, vamos dizer, aceitável ou perto de aceitável. As demais questões nós pretendemos na sexta da semana que vem ter uma nova reunião desse grupo e junto com técnicos desses órgãos que eu citei, a gente avançar para ver o que mais podemos propor, vamos dizer assim, de avanços emergenciais. A longo prazo temos que rever diversas coisas, mas nós primeiro temos que falar da superação do emergencial. Ok, bem, Silvio. Aí então já fica, né, para a população se conscientizar e esperamos que também a chuva venha para ajudar. Obrigado por sua presença aqui no nosso telejornal hoje. Obrigado novamente. A gente conta com a reflexão de cada pessoa da nossa população. Assim esperamos.